A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, a alegria do Espírito Santo, e nesta comunhão gloriosa com o Pai e o Filho, nós meditamos na palavra do Senhor, pois estamos no seu reino, vivemos na sua presença, e aquele que nos disse, vinde a mim, é o que nos traz por meio do Espírito Santo a realidade do seu poder e da sua graça e glória. No Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 16, diz: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. A graça é um dom de Deus e nós recebemos da sua plenitude. Por meio de Jesus Cristo, tudo que é de Deus veio para nós. Nós recebemos. Repito, nós recebemos. Religiosamente, as pessoas ou nós mesmos podemos pensar que devemos fazer algo para Deus. Devemos fazer algo que agrade a Deus por nós mesmos. Mas a primeira coisa que agrada a Deus é nós recebermos o que Ele nos deu. O que Ele nos deu foi Jesus. Ele nos amou de tal maneira que nos deu o Filho. E nos dando o Filho, nos deu graça sobre graça. Nos deu de toda a sua plenitude. Por meio de Jesus veio a graça e a verdade. Portanto, nós somos aqueles que receberam. Receber o dom de Deus, que é Jesus. E em Jesus nós aprendemos. A nossa vida espiritual é uma vida de aprender Cristo. O seu ensino, a sua palavra. Esta é a realidade do nosso ser interior. Nós somos educados em Cristo. A nossa alma precisa de ser educada em Cristo. Esta é a razão de que na carta de Timóteo, na segunda carta, no capítulo 3, no versículo 16, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nós temos a palavra que nos ensina, temos a palavra que nos corrige, temos a palavra do Senhor que nos educa. Podemos ter uma educação em nossa alma, e é muito bom que sejamos educados em nossa alma, mas nós precisamos de uma educação espiritual. Esta é a diferença. Deus é Espírito, e a educação que Ele nos dá no reino do Filho do seu amor é uma educação espiritual. E nós, por meio de Jesus Cristo, nós aprendemos e podemos aprender e sermos aprovados de tal maneira que somos habilitados para toda boa obra. Naturalmente, nós não sabemos fazer boa obra. O que é boa obra? É manifestar a vida de Cristo em bondade, em justiça, em humildade, em mansidão, em amor, na paz do Senhor. Portanto, na nossa educação, uma das primeiras coisas que nós aprendemos por meio do Espírito Santo é refrear a nossa língua. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, no versículo 10, diz: pois quem quer amar a vida e ver felizes dias, refreie a língua do mal, evite que seus lábios falem engano ou dolosamente. Isto faz parte da nossa educação espiritual. Refrear a língua. É mais do que frear. É refrear. Nós devemos ser muito econômicos no falar. Jesus ensinou que nossa palavra deve ser sim, sim, não, não.
Não devemos explicar, e não temos que explicar muitas coisas. Devemos ser positivos e verdadeiros. Devemos ter muito cuidado com a palavra que sai da nossa boca, pois está escrito assim: aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Um dos males que nós praticamos é falar de maneira enganosa, dar opinião a respeito das pessoas, julgar as pessoas ou maldizer as pessoas. Deus fica extremamente aborrecido com os maldizentes. Por isso nós devemos ter muito cuidado. Se nós não refrearmos a língua, nós vamos ter dias infelizes. Nem vamos amar a vida. Veja que a vida espiritual corre perigo quando nós não refreamos a nossa língua. Esta é a razão de também estar escrito na carta de Tiago, no capítulo 1, no versículo 19. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para cirar. Isto também faz parte da nossa educação espiritual. Devemos aprender a ouvir. Devemos ouvir mais do que falar. Se nossa língua estiver refreada, nós vamos aprender a ouvir. Isto é muito importante. E isto vai nos trazer leveza na nossa alma, vai trazer alegria no nosso espírito, pois nós perceberemos o mal que existe em nossa carne, em nossos corações. Eu desejo de falar mal dos outros, desejo de mostrar o erro dos outros. Nós devemos ser prontos para ouvir. Quando alguém está falando, nós devemos estar calados. Em muitos lugares, as pessoas falam ao mesmo tempo, não sabem ouvir. Na verdade, atropelam umas às outras. Devemos também ser educados para falar, sermos tardios para falar. O que é ser tardio para falar? É compreendermos o outro primeiro, para que depois possamos pronunciar algo. Diante de Deus, a palavra que sai da nossa boca é algo muito importante e é tremendo. Jesus disse que nós vamos prestar conta de todas as palavras inúteis que nós falamos. Portanto, nós devemos estar orando e vigiando em todo o tempo e sermos educados espiritualmente. Muitos são religiosos, mas não têm nenhuma educação espiritual. O reino do Filho do amor de Deus é um reino no qual nós somos ensinados, somos exortados e nós nos corrigimos. Ao invés de corrigirmos e exigirmos dos outros, nós seremos extremamente exigentes conosco mesmos. E então nós daremos um bom fruto. Fruto que permanece para a vida eterna. O que é um bom fruto? É aquilo que provém de Cristo. E essa educação para refrear a língua, para ser pronto para ouvir, tardio para falar, nós recebemos na graça. Isso é graça sobre graça. É a plenitude do Espírito Santo. Estaremos cheios do Espírito Santo. Ninguém pode colocar alguma coisa numa vasilha que já está cheia. Se houver vazio, há lugar para coisas estranhas, para pensamentos estranhos, palavras inúteis. Aquilo que os outros dizem entram em nós e nos contaminam. Mas quando nós estamos cheios do Espírito e somos educados pelo Espírito Santo, nós aprendemos
e somos também tardios para irar. O que é ser tardio para irar? Nós não vamos ficar agitados e nem ficar com raiva. Nós não vamos atirar-nos contra os outros, nem lançar sobre os outros palavras estranhas, palavras que agridem e que produzem violência. Vejamos que esses passos, refrear a língua, ser pronto para ouvir, ser tardio para falar, tardio para se irar, vai fazer de nós uma pessoa que diante de Deus o agrada. E se Deus se agrada de nós em Cristo, nós teremos uma alma tranquila, teremos a paz do Senhor, andaremos na luz. Isto é ser iluminado, pois que a religião verdadeira é aquela que muda o nosso coração, é aquela que educa a nossa maneira de ser, de falar e de agir. Assim, nós seremos conformados à imagem de Cristo, seremos feitos uma nova criatura e saberemos o significado de graça sobre graça, da plenitude que nós recebemos no Espírito Santo. Nisto, nós damos graças ao Senhor e nos alegramos por termos esta oportunidade enquanto estamos aqui na terra. Estamos aqui para aprender a respeito do reino de Deus, do seu poder, da sua vontade, da sua presença, de tudo que nos deu em Cristo. É chamado as riquezas insondáveis que estão em Cristo Jesus, para que sejamos ricos para com Deus. Lembramos que Jesus falou sobre aquele homem que, enriquecido com as coisas da terra, teve a sua alma pedida durante a noite. Mas o que ele preparou na terra, para quem ficaria? Mas para com Deus ele era pobre, o que não tinha riquezas espirituais, isto é, não tinha entendimento, nem conhecimento, nem educação espiritual. Esta é a verdadeira riqueza. É maravilhoso aprender com o Espírito Santo, aprender com o Espírito de Jesus. Deus nos amou de tal maneira que nos deu um Filho. Nós que recebemos esta pérola de grande valor, somos enriquecidos em tudo, estamos alegres e que esta alegria esteja no coração de todos os que creem. Portanto, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão que temos é com o Pai e com o seu Filho, para que não nos falte dom algum, mas que prossigamos firmes, aprendendo Cristo todos os dias, em todos os momentos. Há uma oportunidade para refrear a língua. Há uma oportunidade para ser pronto para ouvir, para ser tardio para falar e tardio para se irar. Então, viveremos em paz com Deus e em paz uns com os outros. As Escrituras, a graça sobre graça que recebemos no Espírito, e tudo para nos educar. Bendito é o que vem no nome do Senhor. E todos que estão em Cristo Jesus, fiquem na paz do Senhor. Amém.